interessados em fazer pergunta a essa nossa bancada aqui, basta levantar a mão, dar o nome, e também a empresa e a quem pode dirigir essa pergunta. E eu acho que valeria a gente começar aqui essa discussão dentro da temática que eu acho que interessa a 10 a cada 10, não só brasileiros, mas também representantes do mundo árabe e de todo o mundo, que é a discussão que o próprio ministro Roberto Rodrigues iniciou aqui, falando da segurança alimentar, algo, aliás, que ouvimos também em nosso encontro em Riad. É hoje a preocupação fundamental a segurança alimentar. E, evidentemente, eu acho que a gente podia... Eu queria dirigir essa pergunta ao Chiquinho Maturro, o nosso presidente da AgriShow, na verdade, a maior feira de agro do mundo, ou seja, tem muita comida ali para suprir essas nossas necessidades. Chiquinho, é de fato o seguinte, efetivamente, com o mundo árabe, na sua impressão, como é que a gente pode ser um parceiro ainda mais ativo dentro dessa demanda que está a se exigir? A gente ouviu realmente também nos Emirados e também na Arábia Saudita, em Riad, essa discussão sobre interesse do produto do agronegócio brasileiro. Como foi dito pelo ministro Cabreira, os Emirados Árabes têm apenas 4% da sua área que pode ser produtiva no agro. O Brasil tem um potencial enorme, áreas grandes sendo desenvolvidas e incorporando pastagens degradadas para a produção. E o grande espaço que tem nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita também é o espaço para a nossa agroindústria. São os produtos industrializados, processados, que nós chamamos produtos do freezer ao forno. Então, o Brasil tem todo esse potencial e tem uma relação muito importante com o mundo árabe de um modo geral. Obrigado, Chiquinho. Aqui ao meu lado, o Rodrigo Paiva também tem uma questão que ele já quer levantar. Por favor, Rodrigo. Eu queria dirigir... Alô? Aí. Funcionando? Tá ligado, Alô? tá ligado. Tá, agora você desligou. Agora você ligou. Vamos lá. Para comentar com o Salilu. Agora você desligou de novo. Vamos lá. Alô? Agora foi. Funcionou. Vou te fazer a pergunta em inglês, mas dar um summary em português. Como o Salilu falou brilhantemente do tema do agro no Brasil, e Mr. Saleh, to ask a question for you regarding, you touched this in your presentation that was brilliant, by the way, about the sectors for agribusiness, and I would like to know from you, from the Arab perspective, which sectors can help for the demand in the region, which sectors we can explore more from the Arabic side. Já fez a pergunta. Setores para agronegócio que podem ser explorados mais do lado árabe nessa região aqui. Eu penso que para nós, a maior parte dos nossos produtos sendo importados, não somente os Emirados, também como no Golfo, se você qual é o mais importante, eu falaria que o produto que nós temos, que precisamos é proteína, eu diria carne, porque tem um grande consumo nessa parte do mundo e nós dependemos muito de importar para resolver esse desafio. Como eu vejo o Brasil, tem todos os elementos para ser o principal jogador quando se trata de exportadores de carne nessa parte do mundo. I'm gonna insist once again and remember that you all can participate. You can a gente poder aproveitar essa especial bancada que temos do agro aqui conosco. Bom, um outro tema que eu queria levantar aqui, eu acho importante também, e esse é um fator fundamental para o avanço do agro no Brasil e no mundo, é a questão realmente do protecionismo, que a gente vê avançar em vários países. A gente tem até uma mobilização também europeia anti-uso, compra
produtos em áreas desmatadas e uma série de outras regras também. E eu queria dirigir ao nosso ministro Roberto Rodrigues uma questão para saber como é que a gente enfrenta e como o mundo deve enfrentar essa questão do protecionismo e vis-à-vis também a questão dos subsídios, que é um outro ponto que a gente nota está avançando muito em diversos países. O Carlos, é uma pergunta complicada, mas ela passa por duas vertentes fundamentais. A primeira é a questão do protecionismo em si, que foi desenvolvido na Europa a partir dos anos 50 do século passado como consequência da Segunda Guerra Mundial. A Europa passou fome durante a Segunda Guerra Mundial. Fim da guerra, decidiu-se na Europa que jamais passariam fome de novo. E, para isso, teriam que produzir o suficiente para o abastecimento interno. E criaram a PAC, Política Comunitária, lastreada em subsídios para garantir a produção. Isso funcionou adequadamente até um período, já final do século XX, começo do século XXI, em que os países tropicais ficaram mais competitivos. Portanto, deu sentido, como se dizia há muito tempo no Brasil, por que nós vamos produzir trigo no Brasil se a Argentina produzir um trigo melhor que o nosso? Aliás, coisa do passado, o Brasil vai ser exportador de trigo em breve. Mas era uma frase que dizia e fazia sentido. Então, o protecionismo europeu acabou ficando mais do que um instrumento de garantia de segurança alimentar, um instrumento de defesa do produtor. E virou uma questão política. E hoje, essa questão política, veio o segundo ponto, tem uma dimensão adicional, porque se escondeu atrás de uma coisa legítima, verdadeira e importante, que é a questão ambiental, a defesa do meio ambiente. Então, a Europa hoje criou um mecanismo de proteção comercial, usando o meio ambiente como argumento. Ninguém quer destruir o meio ambiente, todo mundo quer proteger o meio ambiente, mas você não pode fazer disso um argumento comercial. Então, a grande discussão hoje, na tua pergunta, como é que vamos enfrentar isso, é discutir, é mostrar quanto somos competitivos produzindo com sustentabilidade. Mas, para isso, nós temos que tomar um cuidado muito sério no Brasil. O Brasil é um país que, infelizmente, tem desmatamento ilegal, tem invasão de terra, tem garimpo clandestino, tem ilegalidades cometidas por aventureiros, não por agricultores. Mas o concorrente mistura estação e transforma a invasão de terra, o desmatamento ilegal, o garimpo clandestino como uma ação de produtores para impedir a nossa participação comercial. Então, temos que fazer o seguinte, na tua pergunta, como fazer? Não vou brigar com a Europa, porque ela está certa. Ela é o produtor dela, ela está certa. Então, o que eu tenho que fazer é mostrar que o meu produtor no Brasil é sustentável de fato. E o que existe de ilegalidade não pode ser aceita pelo produtor e por ninguém no país. Então, mostrar que somos efetivamente sustentáveis na produção, e os números são claros, eu mostrei aqui antes, mas não basta. É preciso parecer sustentável. E, para isso, é preciso que haja legalidade nos processos do Brasil. Muito bom, ministro, obrigado. Vamos a uma próxima pergunta aqui. Eu queria, na verdade, me dirigir ao Martin de Giacomo da Minerva Foods, esse gigante, esse grupo gigante do setor de alimentos do Brasil, justamente para perguntar, Giacomo, como, de alguma forma, a gente pode incrementar ainda mais nossos acordos comerciais bilaterais nesse campo com os parceiros do mundo árabe, algo que sei, você está aqui justamente trabalhando com essa atividade, e a gente vê, até pela fala do próprio Salih Lutar, que a gente tem um campo enorme, um potencial gigantesco. Eu acho que você podia nos dar um overview de onde a gente pode avançar ainda mais dentro desses acordos. Sí, como dijimos, el potencial es enorme. Para nosotros en Brasil la tarea es agregar valor, o sea, procesar mucho más. Todavía gran parte de nuestras exportaciones de carne hacia aquí son raw materials, o sea, carne en bloco o en pieza, y no tenemos todavía lo que tenemos que desarrollar en conjunto, no tenemos en términos de trabas sanitarias o arancelarias, sino que a veces son trabas más comerciales o de desarrollo, es la posibilidad de agregar valor a las exportaciones de carne
de Brasil a través de la industrialización, el procesamiento, el agregado de valor a través de la diferenciación, la posibilidad de llegar con productos frescos o enfriados en términos de logística mucho más accesibles. Así que creo que es toda la agenda para hacer, todo lo que tenemos para hacer desde Brasil como origen, pero sinceramente depende mucho más del desarrollo y de la potencialidad que tiene el mercado en términos comerciales que de algún faltante de tratado o de algún tema arancelario. Me parece que por ahí está un mercado que demanda más, que cada vez el consumidor aquí, en esta región, de productos más customizados, cada vez el consumidor sabe más lo que quiere comprar. Nosotros debemos estar a la altura de la respuesta para proveer lo que el consumidor quiere. Creo que pasa por aí el gran desafío que tenemos como sector, especialmente en esta região. Muito obrigado, Martin. Eu vou dirigir agora uma questão ao nosso também ministro Cabreira. Ministro, há uma discussão forte dentro do setor do agro e em todo o mundo também em relação à questão da transição de uma economia convencional para uma economia verde, digamos assim. A discussão da descarbonização também está muito forte. Aliás, ouvimos isso em READ também, a preocupação com planos de descarbonização lá, creio que aqui também. E eu gostaria que o senhor tocasse como é que o Brasil, dentro desse aspecto da descarbonização e da economia verde, pode ser um parceiro ideal para nosso mundo árabe. Muito obrigado. É uma pergunta muito interessante, porque a gente tem que primeiro entender que energia é movimento, energia nós temos dificuldade de entender isso. É muito importante que a gente tenha isso em mente, para que a gente possa entender que essa transição energética, mas ela não vai acontecer na velocidade que a gente está pensando que ela vai acontecer. E eu acho que essa transição energética, Brasil e esses países produtores de petróleo, como é o caso aqui dos Emirados Árabes ou da Arábia Saudita, onde a gente teve anteriormente, tem um papel fundamental nisso. Eu acho que o Brasil tem um case de sucesso através do nosso etanol, através do nosso biodiesel, através da maneira como hoje nós estamos produzindo os alimentos. Nós ainda, por exemplo, eu acho que o agro brasileiro ainda não soube contar a sua história para o mundo no que diz respeito à sustentabilidade. A gente tem que explicar para o mundo o que é uma safrinha de milho, onde você consegue produzir soja e milho no mesmo local. Então você tem uma maximização da utilização desses recursos naturais. Então eu acho que essa história e eventos como esse aqui do LIDE nos ajudam a contar isso. A pergunta, ela cabe um pouco em relação ao que foi feito ao ministro Roberto Rodrigues. A gente tem que saber diferenciar isso. Transição energética, sustentabilidade, a preocupação com mudanças climáticas em relação ao protecionismo que eu vejo atrás dessa grande luta que está acontecendo na Europa. E a melhor maneira da gente combater isso é com a verdade, é com informações. E é aí que nós temos que contar melhor essa história. Qual é a verdade, qual é a maneira como nós estamos produzindo, essa questão do desmatamento ilegal que aqui foi colocado, até porque, para finalizar, se nós fizermos aqui uma análise, o balanço de todos esses protestos dos agricultores que aconteceram na Europa, qual é? Um recuo inacreditável da agenda verde europeia. Porque é isso que eles estão fazendo. Por exemplo, um dos itens que tinha na pauta europeia de sustentabilidade era que pelo menos 4% das áreas europeias elas permanecessem em pousio. Pousio é onde você não vai mais utilizar aquelas áreas para fins de produção. Para vocês terem uma ideia, em média hoje o Brasil ele já tem quase metade, 49,2% dos imóveis rurais do Brasil já são compostos como reservas aonde não poderão ser usadas. Então nós temos quase 50%. A Europa queria chegar a 4% e recuou e não vai ter mais isso na agenda. Então ninguém está aqui contra a Europa, não se trata disso, mas é uma questão de contarmos a verdade e mostrarmos aquilo que o Brasil já tem. Nós não somos o país do futebol, mas pode ter a certeza que nós somos muito mais o país da sustentabilidade
na produção de alimentos.